Bom dia. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Antes de começar, eu queria dar uma salva de palmas, porque Deus é bom, Deus ele é tremendo. E eu queria que vocês aplaudissem e queria dar uma salva de palmas para cada voluntário. Eu vim essa semana aqui para orar junto com a Dolly e cada pessoa envolvida na construção de cada detalhe, isso é tremendo. E é através do servir que a gente vê as mãos de Deus na nossa vida. Bem, meu nome é Patrícia Abdala, que eu sou conhecida como Pati Abdala. Eu sou filha do Nelson e da Vera, que devem estar sentados aí, esposa do Ricardo, nora e filha do coração da Mimi, mãe da Ana Luísa, que está como voluntária lá no berçário, junto com a Antônia. E eu sou uma mulher movida a desafios. E foi por essa paixão que o Sidney ele tem várias peripécias que eu vim parar aqui no palco da Target, por ele me desafiar e eu aceitar o desafio de Deus na minha vida. Bem, mas eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre empatia e compaixão. E aí eu gostaria de começar a minha participação perguntando para vocês. A gente escuta falar muito sobre empatia, compaixão. Hoje em dia, todo tempo a gente escuta falar sobre isso. E eu queria perguntar para vocês o que vem à sua mente. Quando a gente fala de empatia e compaixão, o que vem, a primeira coisa que vem na sua cabeça? E aí, eu trouxe até uma cola para não esquecer nenhum detalhe, né? Jesus, ele sempre foi sensível à situação dos outros. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de empatia e compaixão. E eu trouxe alguns aqui. Se vocês quiserem me acompanhar, em Mateus 9,36, ele fala: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compadeceu-se. Jesus, ele era sempre sensível. Também um outro exemplo, em Lucas 7, de 11 a 16, ele fala que Jesus observou uma viúva, que ela estava prestes a enterrar seu filho, e ele ressuscitou o jovem, porque ele sentiu a dor dela. Também, em outro exemplo, em Hebreus, e aí eu fui buscar alguns versículos de Hebreus, em 4,15, fala que Jesus, tendo vivido uma vida humana, ou seja, ele passou pela situação que nós passamos. E aí, em Hebreus 2,18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Jesus, ele veio, ele passou por aqui, exatamente, dando um exemplo do que é a empatia e compaixão. A palavra compaixão, quando a gente pensa de compaixão, descreve a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E é tão interessante que na minha vida, uma experiência que foi transformadora foi a maternidade. Eu me lembro que, após o parto, quando os meus olhos cruzaram com o da Ana Luísa e com a Antônia, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E aí, quando eu olhei para os olhinhos das duas, eu entendi esse amor tremendo de Deus por nós. Naquele momento, eu ouvia muitos meus pais falarem, eu casei no amor de Deus, mas quando eu senti o cheirinho das minhas filhas e os nossos olhos se cruzaram, eu entendi o verdadeiro amor de Deus por mim. E eu queria trazer outras frases para vocês, que a gente escuta muito, e eu fui atrás de alguns psicólogos que são os precursores da psicologia humanista. Eu gosto muito de ler. Recentemente, eu li o livro sobre a linguagem não violenta, a comunicação não violenta. E aí eu trouxe aqui algumas frases, um deles, Carl Rogers, que diz: ser empático
é ver o mundo com os olhos dos outros, e nós não ver o mundo, o nosso mundo, refletido no olho do outro. Então, olha que interessante. Também o Marshall Rosenberg, que é o autor do livro que eu mencionei, ele fala que empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. E isso não é fácil. Recentemente, a Ana Luísa me deu uma aula. No auge dos seus 6 anos, eu aprendi com a minha filha. Eu e o meu marido, a gente viaja bastante, e elas são muito apegadas a ele. Ele é um pai muito amoroso, e quando ele sai, a coisa fica preta lá em casa, porque eu tenho que fazer todo um desdobramento, porque é difícil. São dias que ele preenche um espaço muito grande. E num dia, levando a Ana Lu para a escola, ela estava muito triste. Ela estava triste, ela estava caída, ela estava no banco do carro, e eu dirigindo, e ela falava assim: eu estou triste, meu pai não está aqui, ele está viajando, e eu estou muito triste. E aí eu falei assim: calma, ele vai voltar, pensa, olha que oportunidade bacana, hoje é um dia incrível, está lindo, você está indo para a escola, pensa em tantos pequenos milagres que já aconteceu na nossa vida, e ele vai chegar e tal, vamos orar por ele. E ela falou assim: eu continuo triste. E eu, no esforço de mãe, para tentar animá-la, comecei a falar sobre outras coisas. Ela falou assim: mãe, você não está entendendo nada, você não entende o que eu sinto. E aí eu falei para ela: poxa, Ana Lu, me perdoa, eu errei, realmente eu posso imaginar o que você está sentindo, mas eu não sei exatamente o que você está sentindo. E aí, quando eu falei isso, ela falou assim: você não entende nada mesmo. E aí eu: Deus. E ela olhou para mim e falou assim: mãe, você não precisa falar nada, só me escuta. E naquele dia eu recebi uma aula da minha filha de 6 anos, que às vezes a empatia e compaixão, ela está em você não dizer nada, em só ouvir. E isso é um exercício muito difícil das nossas vidas. E aí, falando sobre esse exercício, eu queria trazer uma reflexão para vocês. A gente falou muito da comunidade, queria agradecer o Diego por essa palavra tremenda, né, sobre comunidade. Mas para que a gente apoie uma comunidade, é muito importante a gente estar bem com a gente mesmo. A gente só consegue auxiliar o outro estando bem. E aí o que eu queria trazer como reflexão: a gente vive num mundo barulhento, tudo é difícil, tudo é complicado. Hoje em dia tem a questão da polarização, é muito difícil, né? As pessoas, elas estão cada vez mais ansiosas, elas estão depressivas, com burnout, a gente vive correndo atrás, o tempo está diferente, né? E acaba que muitas vezes, a maioria do tempo, a gente está no piloto automático. A gente está simplesmente fazendo um monte de coisa. A gente vive com um tempo escasso, a gente escuta, hoje em dia, muito se vende a respeito de alta performance, treinamentos, produtividade, só que a gente olha e as pessoas estão cada vez mais superficiais, mais ansiosas, é difícil. As mães, né, as mulheres, elas vão se identificar muito. A gente precisa cumprir vários papéis e a gente, muitas vezes, quer ser o melhor em tudo que a gente faz, e isso é super difícil. Manter todos esses pratos rodando é difícil. E, mais do que isso, a gente vive uma cultura digital nas gerações. Hoje em dia, a mesa aqui, para mim, é um grande significado, porque hoje em dia, comece a observar, quando a gente está na mesa, quantas pessoas estão realmente presentes na mesa. Hoje em dia, às vezes, tem um monte de gente junto, mas está cada um mexendo em alguma coisa no celular, as crianças cada vez mais conectadas, é uma briga
para você tentar evitar que eles estejam o tempo inteiro conectados, mas as pessoas, elas hoje pagam coisas que antes você escutava na sua casa, na mesa. Eu sou de uma família que tem descendência italiana, e eu lembro que a casa da minha avó, a gente só conhecia a cozinha, praticamente, porque a gente chegava e já era recebido com a mesa do café da manhã, que depois ela já passava a ser a mesa do almoço, e depois ela saía da mesa do almoço e ia para o café, mas todo mundo que chegava sempre era acolhido com um sorriso, e sentar ou para um café ou para uma refeição, e a mesa, ela era um ritual importante. E hoje em dia, muitas das vezes, na mesa, a gente não olha um para o outro. As conversas, elas não são tão presentes. E aí, com isso, eu queria fazer essa reflexão. O tempo todo, nós estamos sendo estimulados a buscar essa plenitude, essa satisfação fora. Em várias coisas. Você compra hoje muita coisa, você acaba lendo muita coisa, mas tudo está fora, e a gente não olha para dentro. Então, eu queria fazer uma análise junto com vocês. Eu vou passar aqui as 7 dimensões do bem-estar, e eu queria que vocês avaliassem. Se você tem aí uma nota, eu queria que vocês avaliassem como estão as áreas da sua vida atualmente. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, né? O que você daria de nota nas dimensões da sua vida, e talvez o que você gostaria de mudar ou fazer para mudar. Uma delas, o físico. Quando a gente fala do físico, né? Quantas vezes a gente adia as coisas, o cuidado, né? O cuidado a gente sempre deixa por último. Amanhã, ou na segunda, o famoso na segunda, né? O social, quanto tempo a gente tem dedicado para as nossas relações? Hoje em dia, você acompanha a vida das pessoas na rede social, mas faz quanto tempo que você não fala com as pessoas? Como você tem se relacionado com as pessoas? E aí, o seu emocional, como andam as suas emoções? Você tem olhado para as suas emoções? Como você vive? A questão ambiental, como você tem cuidado do seu impacto no mundo? Poderia ser financeira também, né? E a sua vida profissional, como você avaliaria? Como andam os seus planos? A parte intelectual, o que você tem consumido? Como você tem dedicado o seu tempo? E a sua parte espiritual. Se você tivesse que fazer uma avaliação hoje de como anda a sua vida com Deus, que nota você daria? De 0 a 10. Isso é só entre você e Deus, tá? Ninguém vai precisar. Vou deixar a reflexão, mas faça essa avaliação dessas dimensões de bem-estar na sua vida. Nós somos seres holísticos. Tudo está junto e misturado, e tem que viver em perfeita harmonia. Então, avalie se tem alguma área da sua vida que você não tem dedicado atenção. Bem, eu vou deixar para vocês refletirem, e eu queria deixar uma pergunta. O que você ainda não fez que você gostaria de planejar a partir de agora? Talvez tenham coisas na sua vida que você vem adiando há um tempo, e eu queria que você pensasse, o que você não fez que você gostaria de fazer a partir de agora? E aí eu queria trazer uma reflexão que me impactou muito. Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, e Ele vai cumprir o seu propósito através de nós. E aí eu queria trazer que a vida, ela é feita de muitas experiências, emoções diferentes, e lá em Eclesiastes, ele explica que há os momentos de alegria, há os momentos de tristeza, há os momentos que você precisa plantar, depois você vai colher, há os momentos de sucesso, há o momento de fracasso.
As coisas, elas mudam, elas passam, elas se transformam, né? Mas a gente vê que na vida tudo é passageiro. Pode ver, lembra de uma situação muito difícil que você passou na sua vida. Eu gosto muito do Salmo 23, porque fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Quantos aqui já passaram por uma situação difícil que você falou assim, essa acho que eu não vou conseguir. Mas com fé, passou, e você está sentado aqui agora. Deus te trouxe aqui, porque Ele tem um propósito na sua vida. E o que é uma coisa que não muda na vida? Qual é a única certeza que a gente tem que não muda? Deus. Ele é sempre constante. Tudo muda. A gente está feliz, Deus está lá. A gente está triste, Deus está lá. A gente está doente, Deus está lá. A única coisa que não muda todos os dias na nossa vida, até a eternidade, é Deus. Então, pense no que você gostaria de fazer. Entrega. Deus, Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Em nome de Jesus. Bem, mas aí eu trouxe, né? O que acontece? A gente está nesse ambiente, o louvor, né? E é tão acolhedor, como é bom, né? A gente está nesse ambiente, mas aí a gente sai e a vida volta para o normal. Nada acontece. Eu estava lá, fervorosa, e o que aconteceu? O que aconteceu? Deus, a gente gosta muito do conforto, né? É bom estar no conforto. Às vezes a gente até não está numa situação tão boa, mas eu já me acostumei. Tá bom. Deus, Ele gosta de tirar a gente da zona de conforto. E às vezes a gente tem medo. Então a gente acaba voltando para a nossa rotina, porque a gente tem medo de mudar. O que é novo traz medo. Mas eu queria falar para vocês, apesar da gente gostar, às vezes Deus nos convida a sair da nossa zona de conforto e confiar plenamente nele, porque Ele é o caminho, né? Então, eu queria perguntar para você, qual é o medo que você tem hoje? O que te abala e o que te impede? O que talvez te paralisa? Entrega para o Senhor, confia nele, porque Ele vai mudar a sua vida. E aí, eu queria compartilhar uma experiência que eu tenho vivido. Tenha um bom plano. O nosso plano, ele serve como uma bússola, um norte, um mapa. E eu comecei a fazer isso todo o tempo, já faz muitos anos que eu faço isso. Eu coloco todas as áreas da minha vida específicas. Eu escrevo exatamente como eu gostaria e eu entrego para Deus, eu coloco esse plano lá. E aí eu queria trazer para vocês que muitas das vezes as pessoas acham a gente louca. Fala assim, ai, nossa, meio doido isso, né? Mas eu tenho trabalhado com Deus em pensar apenas no melhor, trabalhar para o melhor e esperar o melhor. Porque tudo é possível ao que crê. E aí eu queria trazer para vocês um convite. Eu tenho uma rotina bem desafiadora. E antes eu tinha o hábito, né, de deixar tudo por último. Então, o cuidado comigo, o momento com Deus. E tem dia agora que eu começo as minhas manhãs às 4h, porque eu inverti. Eu comecei a colocar o meu momento com Deus como prioridade. Eu comecei a colocar um momento meu com Deus, de intimidade. E é interessante, porque a minha vida tem cada vez mais espaço para mais coisas, que antes eu não conseguia fazer. Então, eu queria convidá-los, busque um momento, dedique tempo para escutar a voz de Deus. Num mundo tão barulhento, a gente precisa, às vezes, silenciar para escutar a voz dele. E aí, em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar
a boa e agradável vontade de Deus. O mundo, ele pode mudar, ele está doidão, mas Deus, Ele quer cuidar de você. E Ele quer mudar o seu coração. E aí eu escrevi aqui, dando o melhor de si, né? E aí eu queria que você avaliasse, né? Qual é a sua marca? O que as pessoas falam de você no dia a dia? Como você é percebido, né? Por que isso? Muitas das vezes a gente acha que a gente precisa ser, nossa, eu preciso ter um dom especial. Mas não, você é capaz de influenciar todas as pessoas na sua vida. Então, comece na sua casa, comece na sua vizinhança, comece no seu trabalho, aonde for. Faça essa diferença. Olhe como as pessoas te percebem e como você pode usar os seus talentos para abençoar a vida das pessoas. E aí, mais uma vez, olhe para o futuro. Seja honesto com você. Veja a vida como você tem levado. É a vida que você quer ter? Né? Olha os seus hábitos. Isso tudo colabora para que você consiga avançar na direção e nos planos de Deus. E aí eu deixo aqui Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração. Então não importa, às vezes pode ser uma coisa simples, você pode considerar simples, mas faça de todo o coração. Deus, Ele está te apoiando. E por fim, o maior desafio da vida é a gente descobrir como desfrutá-la. É muito difícil isso. E há apenas uma quantidade limitada de amanhãs. Então é muito importante que nós estejamos atentos à nossa melhor versão. E aí, conectando com a comunidade, né? Empatia, compaixão, conectando os corações com a comunidade, eu queria trazer para vocês a importância da gente estar bem, a nossa missão. Então, em 1 Coríntios 12:27, Deus fala: vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Alguém aqui já machucou, por exemplo, o dedinho? Eu já tive essa experiência, machucar o dedinho do pé, que parece que a gente não usa ele. Mas machuca o dedinho do pé. Que difícil. Então, não importa o coração, cada partezinha do nosso corpo, ela é importante. E você é um membro importante desse corpo. Em Romanos 12, aí eu coloquei de 4-8, mas por favor, leem 12 inteiro, que é uma bênção. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que faça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que demonstre com alegria. Então, não importa. Talvez você ache, qual é meu dom? Não importa. Deus vai usar a sua vida. E eu sempre falo do poder das sementes. Né? As sementes, todo mundo conhece a palavra do semeador. E todo esse conteúdo que foi planejado com muito carinho, são sementes que estão sendo semeadas no coração. E eu queria convidar vocês, deixe essa semente germinar. Que Deus enche o seu coração de alegria, paz, para que vocês transbordem na vida de outras pessoas. E eu queria encerrar eu falei até com a Dolly, que para mim é uma oração, é da minha infância, mas a gente vem num ambiente como esse, organizar é muito trabalhoso, mas se a gente vem
aqui, são dias lindos, maravilhosos, de muita unção, e a gente volta para a rotina da nossa casa, a gente só participou de um evento. Mas, se a gente deixa Deus trabalhar, Ele vai transformar a sua vida. Então, eu queria que você fechasse os olhos agora. Eu não sou cantora, mas eu vou fazer o meu melhor, porque é uma oração que eu tenho feito todos os dias. Uma oração que Deus fala na minha vida e eu quero que Ele transborde na sua. E se você lembrar dessa letra, eu convido você a cantar comigo, tá bom? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. O Senhor quer moldar a sua vida, que você saia daqui como um vaso novo, transbordando, e assim que nós sejamos esse exemplo de empatia e compaixão na comunidade. Obrigada.